Namastê, eu sou Cristiana Ferreira, eu sou instrutora de yoga, de meditação, sou também psicóloga. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre a filosofia do yoga. E eu já tenho um primeiro vídeo aqui no canal falando sobre os yamas, que é o primeiro passo do yoga, certo? Que história é essa de primeiro passo, Cris? Deixa eu contextualizar então um pouquinho. No yoga tem 8 passos para alcançar o samadhi, que é a iluminação, certo? Que seria o após a meditação, os resultados da meditação, porque tem a tentativa de meditar, a persistência em meditar, até você concluir até você atingir aquele estado meditativo. Então, esses 8 passos do yoga, eles têm como objetivo te levar a essa meditação completa, assim podemos chamar, certo? Então eu tô fazendo essa série sobre a filosofia do yoga, que é um pouquinho mais longa, com o objetivo de apresentar passo por passo do yoga. No primeiro vídeo eu falei sobre os yamas, é a minha relação comigo mesma que influencia a relação com o outro. Então, por exemplo, né, se você voltar lá, se você assistir esse vídeo e ainda não viu, dá uma conferida depois, mas dando um exemplo. O ahimsa, que é não mentir. Se eu não minto, né, para mim, eu também não vou querer mentir para o outro, sabe? Vou ter uma relação melhor com o outro, automaticamente uma relação melhor comigo. Então, é uma relação com o outro, mas também é de dentro para fora. Esses princípios éticos que é o primeiro passo, primeiro e segundo passo, né? Os yamas, que foi o primeiro vídeo. Agora a gente vai conhecer também o segundo passo, que são os niyamas, que também são princípios éticos. No primeiro passo teve a relação com o outro, que também não deixa de ser comigo. E agora nesse a gente vai ver a relação comigo mesmo, certo? Então, dentro desses niyamas, que é o segundo passo do yoga, a gente vai conhecer mais 5 passinhos, certo? Eu vou falar de um a um aqui e eu tô até com o meu roteirinho aqui. Se você me vê olhando para baixo é porque eu tô olhando pro meu roteiro. O primeiro deles é o Shaocha, que ele está relacionado com a pureza. Traduzindo, né, seria a pureza. E que pureza é essa, Cris? É a pureza da mente? Sim, é a pureza da mente. Porém, os 8 passos do yoga, eles já têm como objetivo trazer uma pureza mental para que te leve até a meditação. É um preparo. Então, é uma pureza mental esse Shaocha? Mas é mais física, sabe? É mais do ambiente. O físico no sentido do ambiente que você tá, o físico com relação ao seu corpo também. Então, cuidar de mim mesma, eu tô praticando Shaocha. Se eu tô cuidando da minha casa, eu tô praticando Shaocha. Se eu tô cuidando dos que dependem de mim, né, filhos, talvez idosos que você cuide, animais de estimação, eu também tô praticando Shaotia, no sentido de limpar mesmo, sabe? Lavar o cachorrinho, dar um banho no cachorro, cuidar dos filhos, limpar o quarto dos filhos, ensinar as crianças a tomar banho. Não estou incentivando aqui que você crie dependentes de você, viu? Que fique claro. Mas assim, esse estímulo ao cuidado, a forma como você incentiva o seu filho a se limpar, forma como você se cuida, essa pureza no geral do ambiente, de você mesmo, tá muito ligado a esse Shaotia. E uma coisa interessante também é que no yoga nós temos algumas purificações, sabe? Algumas formas de limpar o corpo que são chamadas de dinacharya, que é uma espécie de uma rotina matinal para sua prática. Aliás, uma rotina matinal para sua vida. Você pratica diariamente. Claro que não é obrigatório, principalmente aqui no Ocidente, que não faz muito parte da nossa cultura, mas na Índia é bem comum. E é interessante, sabe? Quando a gente começa a praticar essa purificação, essa limpeza do dinacharya matinal, a gente começa a sentir muito mais motivação, disposição, limpeza, sabe? Bem-estar. Você começa a ter mais foco. Sabe quando a gente precisa de um cafezinho?
Pronto, a rotina de Natcharya é como se fosse um cafezinho de limpeza e que você fica ativo para começar bem o seu dia. Que danada essa rotina de Natcharya, Cris? Vou explicar. Basicamente, certo? Basicamente, talvez eu erre uma coisinha ou outra, porque faz tempo que eu não dou uma olhada na rotina de Natcharya. Você acorda antes do sol nascer e você começa toda uma prática de limpeza, que aí você faz a limpeza do nariz, sabe aquela aguinha? Bota a água para um lado, sair do outro, sabe? Aí você faz essa limpeza do nariz, você faz a limpeza do rosto, limpando os olhos, as orelhas, os ouvidos. E daí você começa uma prática que é o respiratório, né? Fazer uma prática de respiração pranayama, fazer a sua prática de yoga, que são os asanas, a sua sequência de yoga, e que é muito interessante fazer um Surya Namaskar, saudação ao sol, para começar bem o dia, né? Seria uma forma de despertar, mas não obrigatoriamente, mas é legal assim ter uma rotina de Surya Namaskar. E aí você entra na próxima etapa, né, do Dinacharya, que é a oleação, você fazer toda uma oleação no seu corpo todo para deixar a pele mais purificada, mais macia, sabe? Um cuidado com a sua pele. E isso tudo em jejum. E daí, depois da sua prática de yoga, da oleação, também tem a meditação, né, que vem logo após a prática de yoga. Aí você teria uma alimentação leve e saudável, sabe? É basicamente isso. Talvez eu tenha alterado uma ordem ou outra, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se for do seu interesse. Mas seria uma forma de purificação, sabe? Para você começar é, bem o seu dia, para você limpar o seu corpo, limpar as vias aéreas, limpar os ouvidos e esses respiratórios assim que dão uma limpada, a gente sente desentupir os ouvidos, o nariz, principalmente quem tem rinite, sinusite, né, que acorda tudo entupido, pronto, resfriado também. Aí essas respirações de limpeza, essa rotina do Dinacharya, de limpar o nariz, né, todos os dias, traz um alívio para quem tem essas alergias, sabe? Então, assim, a gente poderia dizer que essa rotina faz parte do Shaotya e claro que seria toda uma adaptação, né, uma construção de um hábito para inserir uma rotina de Nacharya na nossa rotina matinal, até porque a gente tem que acordar, trabalhar, ir para a faculdade, é tudo no Ocidente, o nosso dia a dia é muito diferente do que no Oriente, né? Mas é possível adaptar, sabe? Tem gente que pratica fielmente todos os dias e tem muitos resultados positivos. Mas independente, suponha que você não queira fazer a rotina de Nacharya, o fato de você, a forma como você está cuidando de você, cuidando do ambiente que você vive e das pessoas que dependem de você, é uma prática de Shaotya.